Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida e na sua casa. Hoje nós temos o privilégio de estudar mais uma vez a lição desse trimestre, que diz Provados pelo Fogo. Esse é o tema principal do estudo desses 3 meses. E a lição que nós vamos recapitular hoje é a lição número 9, que tem como título Uma Vida de Louvor. Eu realmente tenho gostado muito dos temas estudados durante as últimas semanas, mas esse em especial tem falado muito fundo ao meu coração. E o tema dessa semana, que é Uma Vida de Louvor, tem me ensinado muito e é um dos meus favoritos dessas últimas semanas. E o verso para memorizar dessa lição incentiva que você memorize. Esse é bem fácil, até eu consegui memorizar. Está em Filipenses 4:4 e diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Com esse pensamento, convido você a fechar seus olhos e vamos agora orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, coloca em nosso coração sempre um hino de louvor. Que nós possamos encontrar alegria em cada situação de nossa vida. Senhor, que nós possamos ver que a presença de Cristo nos faz felizes. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco nesse momento ao estudarmos a Tua Santa Palavra através da recapitulação da lição. Em nome de Jesus. Amém. Essa lição eu gostaria de estudar só um pouquinho diferente. Um detalhe, a lição de domingo eu vou deixar por último, que é o verso principal. Esse verso tem um significado especial para nós dois, a gente gostaria de deixar para o final. Quero começar lendo com você o que a gente encontra em Josué capítulo 6, o verso 4 e o verso 5. E ali fala sobre derrubar as muralhas através do louvor. Não só da oração, mas do louvor como um todo. O louvor envolve também a oração. E o texto bíblico diz assim: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeiem a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Interessante. Já viu guerra sendo feita desse jeito? Por que você acha que Deus pediu, instruiu para que eles fizessem essa procissão? É uma história bem conhecida, bem interessante. E há uma sequência de fatos aí que dá a entender que não foi um louvor simples assim. Que elementos estão envolvidos nesse louvor aí? Eu acho interessante você falar a palavra louvor, porque todos nós pensamos que era uma guerra, né? Soldados rodeando. E nesse último dia não é só um louvor, mas é um louvor completo. Se você vir em todos os textos, você tem várias coisas de um culto, de uma adoração que havia ali no antigo tabernáculo israelita. Você tem sacerdotes, número de 7. Você tem trombetas de chifre de carneiro. Haviam 2 tipos de trombeta. Um era a trombeta de guerra, que poderia ser feita de prata, mas havia uma trombeta especial, que era chamada de shofar. E você até hoje encontra uma trombeta menorzinha. Ela não é tão bonita como aquela outra que alguns conhecem como berrante, não é? Ela é menor, mas ela é sagrada. Ela era somente para o momento do culto. Era quando os sacerdotes tocavam, convidando as pessoas para vir ao culto. Exatamente. Então você tem sacerdote, você tem trombeta, você tem a arca, que era um símbolo da presença de Deus, em especial o símbolo do trono do próprio Deus. Você tem eles rodeando, né, juntos em comunidade. Você tem também o toque dessa trombeta, que é o convite à adoração. E depois você tem o som.
não apenas, aí fala gritar com grande grita, era uma expressão que era usada também para o templo, quando as pessoas deviam louvar a plenos pulmões. Então, o que nós temos aqui, na realidade, era um culto ao ar livre, onde, como resultado desse culto, Deus iria se manifestar. É uma imagem realmente impressionante, imaginar realmente aquela cidade grande, fortificada, e aquelas muralhas virem ao chão através de um louvor, através de um culto. Mas parece um pouco distante, ou parece talvez um pouco irreal. Que aplicação poderíamos utilizar hoje? Derrubar muralhas, e aqui o tema diz pela oração. Como estamos utilizando uma forma mais ampla, pelo louvor. Que aplicação teríamos para hoje? É exatamente isso. Hoje nós não temos mais uma Jericó com muralhas. Mas nossa vida, ela tem as nossas dificuldades para transpormos a entrada na Terra Prometida, como Jericó era a cidade fortificada que impedia o povo de Israel de entrar nas bênçãos de Deus. E você tem hoje também, cada um de nós, com nossas próprias dificuldades, com nossas lutas, com nossos sonhos, com nossos ideais, né? Com alvos de vida a serem alcançados. E o louvor, o culto, a adoração é um momento onde Deus se manifesta na nossa vida. Não é pela nossa luta do dia a dia que nós alcançamos a vitória. É verdade que o cristão precisa batalhar, mas a vitória vem quando a manifestação de Deus se faz real na vida de um crente que ora, que louva e que cultua. Então, interessante que não é sozinho apenas, não é? Mas você tem um grupo de pessoas louvando a Deus. Deus trará a vitória para um povo que adora ao nome dele. E não são armas humanas, né? São armas realmente divinas, que é realmente a oração, o louvor e outras formas. É interessante entender o que é realmente o louvor, porque muitas vezes a ideia ou a associação que temos que louvor está relacionado a cântico, a música, e dá a entender que existem outras formas de louvar. E quando eu penso em louvor, e a questão da música, por exemplo, o meu pai era desafinado, ele não sabia cantar, você lembra muito bem. Mas eu creio o seu pai cantava melhor que o meu. Pior que tá, a concorrência. Mas eu creio que ele louvava, porque ele tinha o coração de louvor e de gratidão a Deus. Já a minha mãe, ela cantava as músicas de Zilda naquela época. E também louvava. Claro, não quero desfazer disso, mas quero dizer que não é apenas o fato de cantar, ou ter voz, ou fazer harmonia com som, mas é uma vida de louvor. Então, uma vida de louvor. O que seria o significado realmente dessa vida de louvor? É verdade que Deus gosta das coisas bem feitas, bem ensaiadas, bem trabalhadas. Mas o que Deus mais gosta é de um coração aberto, real, transparente, que louva do fundo da alma. E esse aqui é o que nós temos, uma vida de louvor. Louvor não se dá só no cântico. O cântico é uma pequena parcela disso. Louvor se dá quando nós reconhecemos a vida, a presença de Deus em nossa vida. E você tem isso no Salmo 145. Todo. São muitos versículos. E numa recapitulação de lição de 30 minutos não dá para ler tudo, né? Mas eu separei aqui 2 versos. O capítulo 145, versos 17 e verso 18. Que vai falar muito sobre esse louvor, do reconhecimento de Deus e do que Ele faz em nossa vida, né? Do reconhecimento de quem Deus é, que é muito importante isso, e do que Ele faz na nossa vida. Você pode ler? Posso sim. Salmo 145, versos 17 e 18. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Davi apresenta aqui várias razões pelas quais adorar ou louvar a Deus. Mas realmente sentir a presença de Deus, quem eu sou e quem Ele é, realmente traz para mim essa vida de louvor, o desejo de louvá-lo por aquilo que Ele é. E reconhecer o que Ele faz na nossa vida. E o Salmo 145 fala muito sobre isso, porque Davi, nos momentos mais difíceis, é onde ele faz os salmos mais lindos.
Salmo 145 é um exemplo desses, mas Salmo 121, Salmo 23 e outros salmos. E o próprio livro, as próprias cartas de Paulo, chamadas cartas da prisão, você tem os louvores mais lindos que vêm quando a gente está nesse momento de dificuldade. E a Bíblia nos dá motivos pelos quais louvar mesmo em meu sofrimento. Está tudo difícil, como às vezes eu vejo a minha própria mãe, paralítica e hoje cega, perdeu o esposo. Que motivo eu tenho para louvar? Salmo 145 nos dá muitos. Um deles é a misericórdia de Deus, outro motivo é a justiça de Deus, outro motivo é a salvação que Deus nos dá, oportunidade de respirarmos a cada dia e, acima de tudo, a certeza da transformação, da glorificação e da vida eterna que Deus nos dá. Eu creio que o louvor ele tem um remédio individual, pessoal. Ele me alegra, ele me traz mais perto de Deus. Eu consigo expressar muitas coisas através de músicas, de poesias, da leitura da Bíblia, da oração, do contato com Deus. Às vezes apenas o sussurrar ou murmurar uma melodia, não precisa ter letra, isso já traz um alívio. Isso é pessoal. Mas existe alguma forma de que o meu louvor possa atingir ou afetar outras pessoas? Essa junção que a lição faz, que é extremamente importante. O louvor tanto é uma forma de nos abençoar, de nos trazer alegria e paz, mas o louvor também é contagiante, que é o exemplo que nós temos, um exemplo para mim incrível, de Paulo e Silas na prisão. Isso é verdade. É inimaginável, né? Porque estavam os dois, haviam acabado de ser açoitados. Estavam os dois amarrados a troncos, e uns aos outros, acorrentados, não apenas com corrente, como a palavra diz, mas tronqueados, porque também tinha tronco e corrente. Meia-noite, ou tarde da noite, e os dois começam a cantar. Não é um sentimento ou uma ação natural. É a presença de Deus na vida. E diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, diz Atos 16, 25, e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Não estava escutando eles chorarem, ou murmurarem, ou reclamarem da situação que estavam. E o que acontece? No meio do louvor, Deus se faz presente. E as prisões se abrem, e o carcereiro se converte. Não só o carcereiro, mas ele e a família inteira. Eu imagino, presos ouviram a palavra de Deus. Carcereiro e a sua família toda foi batizada naquela noite. O louvor é poderoso. E aí que louvor cantado, né? Sim. Mas não é o cântico em si. É o que o cântico traz consigo. Uma vida com a presença de Deus e a expressão do louvor dessa presença de Deus na vida. Imagina o que nossos vizinhos têm ouvido, né? Será que têm ouvido as nossas murmurações ou os nossos cânticos? É bem interessante que essa é uma arma, né? O louvor ou a adoração. E existe um outro episódio, talvez até bem parecido com o que aconteceu lá com Josué, que tem um tom de batalha, tem a descrição de uma batalha, mas que é vencida com uma arma diferente. Que batalha é essa? Que arma é essa? Aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, a gente conhece muito aquele texto de 2 Crônicas 20, 20, creio nos seus profetas, prosperareis e tal. É uma guerra na época de Josafá contra parentes próximos, não é? Que ali Edom, Moabe, Amon, todo mundo era parente ali, lá de Esaú e os filhos lá de Ló, que fazem guerra contra o povo de Deus. Agora não são mais parentes tão próximos, porque são povos distintos. E Josafá, preocupado o que vai fazer. E Deus diz, olha, nós vamos louvar. E tem o texto de 2 Crônicas 20, 17 a 19, é importantíssimo. O que Deus diz para Josafá no momento de preocupação dele. Diz assim, neste encontro, vocês não precisam lutar.
Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. O que diz o restante? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. É muito interessante ler o capítulo inteiro, mas eu creio que o verso 21, ele resume tudo. E diz assim: depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o resultado, quando você lê o texto inteiro, é que de maneira miraculosa, os povos que vieram guerrear contra Israel, contra Judá e Jerusalém, eles simplesmente começaram a Ficaram desbaratados. desbaratar. Entre eles se destruíram. E o povo simplesmente foi lá buscar o despojo. Através de um louvor, de uma oração e engrandecendo o nome de Deus, porque ele não apenas tinha uma melodia, eles tinham uma frase ou uma expressão da gratidão e da grandeza de Deus. É uma melodia que vem de um coração cheio da presença divina. É isso aí. Poderíamos dizer que existem, então, fundamentos para o louvor? Onde podemos buscar isso na Bíblia? Algo que seja de referência às razões ou fundamento para o louvor? Para mim, o fundamento e a razão primordial para o louvor é o louvor como resultado da presença e da atuação divina em nossas vidas. E aqui eu convido para a gente, então, falar desse fundamento que está lá em Filipenses capítulo 4, o verso 4 ao verso 7. Eu vou abrir minha Bíblia, que eu quero ver isso bem de pertinho, porque esse texto é extremamente querido para mim. Eu vou explicar para vocês o porquê disso. Nós estávamos num pequeno grupo de professores. Naquele momento, o nosso líder era o pastor Charles, ao seu lado estava o pastor Pablo Rotman, o professor Wellington, meu pai estava vivo ainda nesse momento, e foi um momento de pedidos de agradecimentos. E nesse momento o professor Wellington Silva, nosso amigo, espero que ele esteja nos ouvindo nesse momento, ele contou para nós do diagnóstico que ele havia acabado de receber naquela semana. Ele disse que foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, ELA. E o diagnóstico se Deus não intervir, é morte. Naquele momento, todos nós ficamos em silêncio. Me lembro do meu pai muito emocionado, eu comecei a chorar. Ficamos sem palavras. Nesse momento, o pastor Pablo Rotman, que havia perdido a sua esposa lá em Israel, Jerusalém, ele abriu a Bíblia em Filipenses capítulo 4, o verso 4 ao verso 7. Você poderia ler? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E o versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu não sei explicar. Porque, como diz o verso 7, a paz que excede todo entendimento. Não tem explicação. Não tem explicação. Guardará os nossos corações. Naquele dia, foi o que nós, os que estávamos lá, sentimos. Uma paz, mesmo sabendo
que nosso amigo estava sofrendo daquela maneira e iria passar por momentos de dificuldade. E esse texto foi o que me acompanhou, porque a partir dali a gente também descobriu câncer no meu pai, e esse texto me acompanhou durante todos os meses de muita dor, muito sofrimento, na cirurgia cardíaca, na cirurgia de pulmão, todo o processo. E essa paz entrou no nosso coração naquele dia. Não sei explicar como se pode ter alegria ao ter uma notícia dessa. Só, como diz o texto, levando o nosso coração ao Pai em súplicas, regada com ações de graças, porque a vida do cristão não é só de tristeza, mas ter motivos pelos quais ser grato. Eu posso ter uma vida de louvor em meio às lágrimas. E esse louvor, essa paz foi o que eu senti nesse dia, e quando nos últimos momentos antes do papai entrar em coma, uma sexta-feira, ele disse assim: filho, se Deus quiser me curar, Ele me cura. Mas Deus tem sido tão bom para conosco, eu tenho a certeza de que na próxima vez que eu abrir meus olhos, eu vou ver a face de Jesus Cristo. Paz. Que excede todo entendimento. Todo entendimento. E que vem de uma vida de louvor. Não tem como explicar. Mas eu convido a que você experimente na sua vida. Essa vida de louvor, como eu disse, pode ser regada com lágrimas. E não quer dizer que a gente não vai sofrer. Não quer dizer que em momentos difíceis eu possa até ter vontade de esmorecer. Também não quer dizer que em todos os momentos serão flores ou veremos rosas. Mas mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às lágrimas, reconhecer o que Deus é e o que Ele tem feito em nossas vidas, traz um coração de gratidão e traz a paz que só o Senhor Jesus pode dar. É essa paz que nós podemos experimentar. E mesmo em meio ao sofrimento, mesmo passando pelo crisol, mesmo sendo provados pelo fogo, mesmo às vezes sentindo dor e as lágrimas rolarem, a paz que vem de Deus realmente produz ou traz essa vida de louvor. Nós podemos louvar. Nós podemos ter paz em qualquer que seja a circunstância. Eu não digo isso porque a Bíblia está falando. A Bíblia fala e é verdade. E eu experimentei na minha vida. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém. Vamos orar? Obrigada, Senhor, pela tua paz. Obrigada porque mesmo em meio ao sofrimento, nós podemos ver a tua face, podemos contemplar a tua grandeza, podemos sentir a tua presença e a tua misericórdia em nossas vidas. Obrigada porque o Senhor cuida de nós. Obrigada porque o Senhor está ao nosso lado para nos sustentar e para também nos trazer a paz. Ajuda-nos a cada dia reconhecermos as grandezas que o Senhor tem operado em nossas vidas. Dá-nos um coração transbordante de alegria, que possamos sempre nos alegrarmos no Senhor, dia a dia, mesmo em meio ao sofrimento. Obrigada pela tua paz, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.